Nesse vídeo vou abordar o polêmico e complexo tema dos relacionamentos, e a relação do tema com a imigração, em face de decisões que afetam não só aos diretamente envolvidos. Atenção! Não estou fazendo nenhum tipo de generalização apressada nesse vídeo, sobre nenhum gênero. Cada pessoa é única, cada caso tem suas especificidades, porém estou trazendo dados de muitos casos que chegam a vários psicólogos que se dedicam aos imigrantes. Para começar, é importante ter clareza das expectativas, responsabilidades e papéis já convencionados socialmente, principalmente em relação aos homens, como o papel da provisão e o de proporcionar vários tipos de segurança e proteção para a esposa e família, inclusive segurança emocional. E quando utilizo o termo homem, não estou fazendo uma mera referência de gênero. Estou falando do homem digno do mais perfeito significado de toda a nobreza dessa palavra. Esses são assuntos que serão muito explorados nesse canal, mas por ora, importa entendê-los em sua correlação ao contexto da imigração. Outro ponto extremamente importante é entender a forma de vínculo em seus relacionamentos, e o que fortalece ou pode enfraquecer os vínculos positivos em cada dinâmica e história em construção de cada casal. E posteriormente entender de forma ainda mais aprofundada as relações e vínculos familiares de cada um antes do casamento, assim como o relacionamento entre os familiares dos dois, depois do casamento, nos casos onde isso pode ser aplicável. Primeiro é importante ter consciência, e também separar as coisas no sentido de não responsabilizar terceiros, ou outros fatores externos, já que existem sinais pré-existentes sobre esses riscos ou indícios de fragilidade na relação conjugal. E minha recomendação é assumir sua responsabilidade e deixar claro até onde sua responsabilidade vai, e a companheira fazer o mesmo, ao invés de vitimismos e tentativas de responsabilizar o cônjuge por tudo. O objetivo do vídeo não é o romantismo, porém, o amor é um sentimento que para durar requer a decisão de amar todos os dias. Logo, o desafio é fazer algumas análises prévias sobre o relacionamento e também sobre as mudanças de contexto onde vocês estão inseridos, principalmente a possível necessidade da quebra de paradigmas sobre estabilidade no emprego, no caso de viver em Portugal, por exemplo. Dentre outros valores sociais também tão importantes para a família relacionados à estabilidade ou segurança financeira, e como administrar as maneiras de tratar as novas inseguranças e incertezas no novo país. Antes de migrar é preciso entender que não é o fato de ganhar dinheiro em euro, ou mudar de país, o que salvará um relacionamento que já está naufragando. Muitos homens encontraram esse destino, tomando o caminho que escolheram para evitá-lo. Mas a imigração, muitas das vezes, apenas torna-se um revelador de coisas antes ignoradas ou que por vários motivos passaram despercebidas. Vamos listar alguns fatores, explorar um pouco sobre cada um, e falar sobre o que costuma acontecer em função disso no novo destino, além de deixar alguns conselhos para os homens e suas companheiras. O casal não pode ser incompatível em planejamento, foco, objetivos comuns individuais, em estratégias para evitar o que potencializa as crises, personalidade, caráter e valores individuais, principalmente levando em conta a idade e as fases da relação. E considerando tudo isso e de várias maneiras, imigrar pode ser uma prova e teste ao relacionamento. O primeiro conselho dado aos homens é sobre a necessidade de ter clareza sobre quais fatos despertaram neles o desejo de imigrar. Podem ser diversos, mas normalmente o principal tem a ver com a necessidade fundamental de realização financeira e em função da responsabilidade da provisão, dentre os vários outros possíveis aspectos. E ninguém nega o peso que isso tem para a manutenção do casamento. O homem, de maneira diferente da mulher, prova seu valor em sua utilidade, e também em função do que ele proporciona e representa para os seus. São cobranças naturais das quais nenhum homem pode fugir ou reclamar. E tudo bem que seja assim, mas muitos de nós padecemos por não aceitar a natureza dessas coisas. Entendam que o que eu estou dizendo, não fui eu quem o inventou, mas é a transcrição de relatos sobre muitos homens que procuram atendimento psicológico. Eu duvido que essas coisas mudem algum dia. Muitos dão a isso o nome de fardo do desempenho ou performance, pois em inúmeras culturas o homem precisa ser cada vez mais competitivo para conseguir inclusive ser percebido como pessoa interessante para relacionamentos. E é por isso que muitos estão se esquecendo da importância de sermos solidários uns com os outros e do valor da verdadeira amizade e aconselhamento mútuo.
A relevância disso no universo masculino não é apenas sobre os aspectos culturais, antropológicos e até biológicos que determinam as motivações e comportamentos tipicamente masculinos. E não podemos deixar de considerar o quão pouco somos instruídos e preparados para evitar escolhas equivocadas de maneira geral, estando muitas das vezes em um estado multicondicional onde nossas escolhas resultam em desperdício de energia, tempo e dinheiro. Principalmente nos critérios ou falta deles para escolher a esposa com base em valores efêmeros. Percebe-se então uma relação direta com a gestão do tempo e assertividade na comunicação, para resultados de longo prazo. Gestão do tempo, no que diz respeito em aproveitar o tempo disponível para se qualificar e se desenvolver como pessoa. E jamais podemos negligenciar a devida dedicação à sua habilidade de se comunicar e expressar, coisas mais do que fundamentais para se posicionar na relação, trabalho, vida social e negócios. A forma em que você se relaciona e seus resultados na vida pessoal tem um papel determinante em sua prosperidade e em outras áreas de sua vida. Inevitavelmente uma coisa está conectada à outra. Homens normalmente têm mais dificuldades em perceber muitas incompatibilidades antes de assumir relacionamentos, tanto por falta de esclarecimento de forma geral, e falta de autoconhecimento além de outros aspectos culturais que estão cada vez mais subjetivados contemporaneamente. Além de comumente terem muito mais dificuldade em acertar a maneira adequada de reagir aos contextos e situações para se adaptar, enquanto o nível de exigências e responsabilidades para com os homens é cada vez mais alto. E os resultados ruins de erros em suas escolhas terão um peso cada vez maior, principalmente no caso do término da relação, em função do alto preço e da solidão advinda do divórcio, pois no processo de provar seu valor para esposa e família, muitos de nós se afastam dos parentes e amigos além de travar as batalhas em silêncio para jamais ser visto como um fraco. Terminando sozinho, muitas vezes sem receber qualquer apoio psicológico em muitas situações mal esclarecidas e compreendidas, além de outros prejuízos incalculáveis, como o afastamento forçado dos filhos, os danos à reputação, as perdas materiais e os gastos com a justiça. Pois a maioria de nós, ao tentar se adaptar e conseguir a felicidade da esposa e família, acabamos negligenciando o investimento pessoal e o autocuidado, ao priorizar o emprego e a provisão. E tudo funciona assim. Se fizer e errar, ele será cobrado por errar; se não fizer, será cobrado por não fazer, além das consequências que podem durar pelo resto da vida. Logo, os homens precisam evitar erros, fazendo sempre o certo, e fazendo o que o homem tem que fazer, ética e moralmente falando. Se não estiver trabalhando em Portugal, precisa trabalhar em algum país vizinho, e é bom ser digno da compreensão de sua companheira para isso. E assim, se o relacionamento do casal tiver fragilidade no que diz respeito à confiança, o resultado é previsível. Não é fácil deixar a família em outro país, enquanto ausentes para trabalhar. Tanto o homem precisa dessa coragem, quanto sua esposa precisa de coragem e força ao encorajar e incentivar o companheiro, enquanto sabe que estará temporariamente sozinha. E isso não pode ser definitivo, mas é necessário temporariamente em muitos casos. A responsabilidade da provisão e sustento da família é cobrada do homem, mas é responsabilidade de ambos. Entretanto, a inversão da responsabilidade de provisão não costuma dar certo. Além de o homem que é sustentado ou que contribui financeiramente menos do que a mulher, costumar ser menos respeitado e no longo prazo o mais comum é a relação acabar, afinal o argumento de que a esposa desse homem perdeu a admiração por ele, será ouvido. Muitas mulheres não se importam em ter um esposo que ganhe menos, desde que não tenha a sensação de trabalhar mais que o marido. Além do argumento de se sentirem desvalorizadas, quando assumem o papel de principal provedor do lar. Na ausência do marido, a confiança, o compromisso e a lealdade não podem falhar nessa ocasião. Daí a importância da manutenção da honra e dignidade para ambos, pois basta a decisão de não honrar e respeitar o cônjuge para atos que dificilmente serão descobertos. E os mais imaturos fazem isso e escondem por uma vida toda, por egoísmo e conveniência, além de medo e covardia. Cuidem bem de vocês agora, ao invés de procurar se cuidar depois que o relacionamento acabar. Procurem fazer atividades físicas juntos e gerenciem o tempo de maneira que possam aprender juntos um novo idioma, ou coisas que vão trazer melhores resultados para ambos. Reservem tempo a dois de qualidade. Afastem-se de pessoas que estão o tempo todo falando mal do casamento e do cônjuge, pois isso contamina.
Se seu cônjuge te deixou, apesar de todos os seus esforços, ou te traiu com aquele que você acreditou ser seu amigo ou amiga, seja grato pelo livramento. Há pessoas que romantizam a infidelidade dando desculpas de solidão ou qualquer outra. Há homens que podem ter a melhor esposa, que ainda assim, serão infiéis, e há mulheres que sob qualquer pretexto, também serão infiéis. Os relatos mais comuns e principais desculpas ou justificativas para a infidelidade são: vingança por qualquer motivo banal ou de modo subjetivo considerado grave, a imaturidade, ou pela desculpa da suposta segurança que seu esposo deixou faltar por ter perdido o emprego, por exemplo. Então seu ex-cônjuge acaba se sujeitando a viver com um europeu de muito menos princípios do que você, só para conseguir algo mais fácil, como cidadania ou um teto, ou por conveniências financeiras. Nem tudo está no campo da sexualidade. E a falta de SX, ora é sintoma, ora é indício, salvo em casos específicos de doenças. A falta de dinheiro e as decepções e frustrações em relação às expectativas não atendidas, também são desculpas para a infidelidade, seguidas de fetiches, fantasias ou pela certeza de nunca serem descobertos. Se a esposa for bonita, não tenha dúvida de que será assediada por europeus, brasileiros ou outros imigrantes, e você não poderá fazer nada a esse respeito, principalmente se ela não te contar. E se o marido for bonito, da mesma forma, principalmente em razão da reputação dos brasileiros e brasileiras em relação ao SX, então em função dessas coisas há muitas pessoas separadas e divorciadas no exterior. Mas a lei do retorno é sempre implacável, em tudo há consequências. Inclusive sobre os rótulos que, graças ao comportamento de alguns e algumas, o Brasil inteiro fica estigmatizado e mal visto. Pessoas violentas, infiéis, desleais, ou com qualquer características desqualificadoras para casamento, sempre dão amostras disso, antes do casamento. Há inúmeros conteúdos sobre isso aqui no YouTube. Muitos homens só precisam ter o reconhecimento e respeito de suas esposas por seus esforços e boa intenção, além da necessidade de paz e acolhimento quando chegar em casa. E as esposas precisam ser ouvidas e ter o suporte do marido quando passarem pelas dificuldades corriqueiras no exterior. Sem diminuir o que cada um passa, afinal a batalha é árdua para os dois. E por isso a imigração se torna uma prova e teste para os relacionamentos. Assim, homens e mulheres são postos à prova. E raramente os homens deixam de ser responsabilizados ou vilanizados nessas situações, tendo a consciência de que há homens ruins mesmo. Mas a generalização não é justa. E nem todas as mulheres abandonam ou trocam de maridos por motivos banais ou por passarem por qualquer dificuldade que seja. Na maioria das vezes o que mais se lamenta é o tempo perdido com a pessoa errada. E por isso o resultado de um homem em sua vida pessoal tem tanta relação com sua prosperidade em outras áreas. Não faltam rótulos para os homens de menor prestígio e que não tomam decisões, falhando na postura e demonstrando descontrole emocional. A maioria das mulheres ao fim do relacionamento, que muitas das vezes parte da iniciativa delas, já tem sua rede de amigas apoiadoras ou já estão emocionalmente apegadas a outro homem. Salvo exceções de escolhas diversas de algumas. Todo homem que não souber se posicionar e definir prioridades, corre o risco de ficar sem a mulher e financeiramente instável, além de sozinho e sem apoio de ninguém. Em complemento a esse conteúdo, recomendo assistir aos vídeos anteriores, onde já explorei alguns conceitos que serão utilizados nesse vídeo. Como no caso do vídeo do card acima, agradecemos por merecer seu tempo e atenção até o final desse vídeo. Deixem seus comentários e compartilhe esse vídeo com todos que você conhecer que estão ou pretendem assumir um relacionamento sério, e que tenham o objetivo de imigrar. E deixe seu like e inscreva-se, para nos ajudar a ter mais alcance e levar esse conteúdo a mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.